que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, seja sobre o seu lar. Inunde a sua vida, o seu ser. Te traga paz, a paz que excede todo o entendimento. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro bendito, aí na sua tela, no conforto do seu sofá. Muito obrigado por nos receber. Nós nos alegramos muito com este encontro entre a Igreja do Senhor, que ora se reúne para adorar. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza de forma a quebrantar os nossos corações e por meio das palavras da Bíblia, a palavra da vida, por meio da mensagem cantada e da mensagem pregada, os nossos corações sejam não só aquecidos, mas no Espírito sejamos nós renovados para caminhar firmes, guardando a fé e na expectativa daquele grande dia, um dia glorioso que nos encontraremos então com o nosso Rei, o nosso Senhor, e seremos transformados, teremos as nossas vidas totalmente transformadas. Essa é a nossa expectativa. Nós clamamos a Deus que nos sustente para que a nossa fé não venha a vacilar em nenhum momento. Eu quero ler um texto com você nessa hora. Está em 1 João, na primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, e no capítulo 1, logo o primeiro versículo, é o que quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Queremos falar dele, do verbo da vida, das suas profecias, das suas promessas, do conforto que ele traz sobre nós. Eu quero falar do verbo da vida para que possamos confiar dia após dia nele, guardando a esperança e a fé. Vamos orar nessa hora, vamos agradecer a Deus pelo privilégio que temos de adorá-lo, de juntos cultuarmos neste primeiro dia da semana. A semana começou e nós queremos vencê-la como temos vencido todas as outras, com a ajuda e a bênção do nosso Senhor. Oremos então. Bondoso Deus e eterno Pai, grandioso, majestoso, supremo Senhor, eterno Pai, bendito, Tu és Deus e só o Senhor é Deus. Muito obrigado ao Pai pela semana que se passou e pela vitória que o Senhor nos concedeu sobre a semana que se passou. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia que tem sido renovada a cada manhã, como foi nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que na sua maioria não tomamos conhecimento. Muito obrigado pela expressão do teu amor na cruz e no dia a dia, em forma de pão, em forma de provisão, no aconchego, no acolhimento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela expressão de amor na renovação do Espírito que tem preservado a fé. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a não ser aqueles que abandonam o caminho de luz, aqueles que vêm apostatando da fé, blasfemando, mas que sejamos nós aqueles que firme permanecem até o dia glorioso de encontro contigo. Seja na tua vinda, que a hora aguardamos, seja da nossa partida, porque não sabemos quando nada disso vai acontecer. Tudo está em tuas mãos, o Senhor é Deus que controla tudo e todos. Pedimos nessa hora, pela tua misericórdia, que o Senhor nos conceda o privilégio de, pelo teu Santo Espírito guiado, podermos adorar-te, bendizer-te, exaltar-te. Nós queremos te glorificar. Nós fomos em Cristo Jesus alcançados, transformados para o louvor da glória do teu nome. E queremos, ó Deus, viver para tal. Por isso, ajuda-nos nessa hora. Que o nosso coração reverente, humilde, submissos ao Senhor e à tua palavra, esteja desejoso da comunhão, da união, para
que o nome do Senhor seja anunciado, conhecido e para que vidas sejam transformadas. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa humilde oração. Guia-nos pela tua mão santa e poderosa. Orienta-nos e ilumina-nos pelo teu Espírito. Abençoa todos os lares, abençoa todas as famílias que, ora, Senhor, sentam-se, reúnem-se para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor e para louvar a Ti. Oramos assim gratos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas bênçãos que temos recebido das Tuas santas e poderosas mãos. Nós queremos nessa hora, então, ouvir a mensagem cantada por meio da instrumentalidade do nosso irmão Robson e da sua amada esposa, nossa irmã Joane. Vamos então ouvir a mensagem cantada. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus por esta canção que fala aos nossos corações. Glória a Deus pela mensagem teológica que ouvimos por meio do louvor que invade o nosso coração, onde o Senhor também, por meio dela, nos abençoa. Nós queremos orar ao Senhor, nós queremos nessa hora interceder. Esse é o tempo de confissão, esse é um tempo de intercessão, esse é um tempo de gratidão e um tempo de petição. Então vamos fazê-lo nessa hora, juntos e unidos nesta oportunidade. E eu gostaria de deixar você muito à vontade, mas desafiá-lo. Você pode estar há muito tempo lutando com algo que não consegue vencer, uma mazela, um pecado, uma fraqueza. É hora de abandonar, é hora de uma vez por todas, confessar com honestidade e desprendimento diante do Senhor, agradecendo a Ele, pedindo socorro. Confesse então os seus pecados, é hora de orarmos. Eu quero convidar você a ajoelhar-se, se assim você deseja, ou a colocar-se de pé, mas se você prefere permanecer sentado, ou até não pode ficar em pé,
ou não pode se ajoelhar por limitações, como você está sentado, mas curve o seu coração, curve agora o seu ser, os seus pensamentos diante do Rei da Glória. Com humildade, com submissão, vamos orar ao Senhor. Oremos todos nessa hora. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós somos impactados porque todos os dias conhecemos mais o Senhor e isso nos constrange, porque em conhecer-te nós vamos sendo iluminados pelo teu Espírito acerca da tua divindade, acerca da tua santidade, da tua perfeição, da tua soberania, da tua gloriosa majestade e o teu amor insondável. Isso nos constrange, porque um Deus onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente, olha todos os dias para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor traçou um plano e fez uma promessa de resgate e que nós temos experimentado. Isso nos constrange por quem somos e pela forma que vivemos muitas vezes. Por isso eu suplico nesta hora, ó Deus grandioso, tem de nós misericórdia. Tenha de nós misericórdia. Muito obrigado, Pai, amado, santo e perfeito, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela expressão do teu amor e pelo sangue vertido na cruz, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue do teu Filho amado, a quem nós devemos ouvir. Isso o Senhor disse em Marcos, no capítulo 7, a ele ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela condução que o Senhor tem feito no nosso viver. Muito obrigado pelos caminhos que o Senhor tem nos conduzido. Caminho de paz, caminho de iluminação, caminho de luz, caminho de restauração. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito que foi doado, o Paráclito, o alter ego que tem nos trazido conforto, orientação e direcionamento. Muito obrigado. Temos muito a agradecer, mas também, Senhor Deus, nós temos a pedir. Por isso nós suplicamos nessa hora que o Senhor sonde os nossos corações, sonde todos os corações nessa hora, que ao Senhor ora e que o Senhor conhece as lutas. São casamentos em grandes aflições e dificuldades. Santas de Deus com homens que têm trazido sofrimento e dor aos seus corações. São santos de Deus que têm recebido de igual modo aflição por meio de mulheres tolas sem sabedoria. Ó Senhor, usa de misericórdia para com as crianças, jovens e adolescentes que têm enfrentado os desafios dessa vida e as seduções dela. Ora, nós enfrentamos uma pandemia que não podemos esquecer. A muitos tem afligido, a muitos tem trazido dor da perda, a muitos tem criado, Senhor Deus, angústia pela contaminação. Ó Pai, ajuda os teus eleitos, as tuas ovelhas a ter em seus corações paz, independente dos acontecimentos. Porque o Senhor promete que há de nos preservar, há de nos guardar, ainda que morramos fisicamente, mas para o Senhor vivemos. Abençoa, Senhor Deus, a todos. E por fim eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas mazelas, perdoa-nos, Senhor Deus, pelos pecados. Porque quando sabemos o que fazer e não fazemos, pecamos. Assim quando fazemos o que não devemos fazer. Por isso, diante do Senhor estamos agora, apresentando-nos e apresentando as nossas faltas, o nosso pecado, a nossa limitação, a aflição
que nos condena. Tu és Deus longânimo, cheio de amor e misericórdia. Tu és perdoador. O sangue do teu Filho amado Jesus Cristo é suficiente para perdoar todo mundo. Por isso, Deus, eu peço, sonda agora e visita as pessoas que ao Senhor têm apresentado suas dores, suas mazelas, seus pecados, suas angústias. Esses que têm confessado agora, visita-os, acolhe-os e ajuda-os a verdadeiramente abandonar, para que receba do Senhor o perdão. O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor reescreve uma história nova, linda e maravilhosa pelo teu Santo Espírito. Que hoje, agora, uma nova história, novas histórias estejam dando início. Novas histórias benditas, porque as coisas velhas no coração daquele que se arrepende são lançadas fora e já passaram, e o Senhor faz nova todas as coisas. Que haja um novo viver a partir desta hora, Senhor. Abençoa todos. Esse é o meu clamor, essa é minha oração, essa é minha petição, que não só nós queiramos para nós, mas que possamos interceder por outros. Restaura casamentos, converte, Senhor Deus, vidas, traz esposos para o centro da tua vontade, junto com as esposas crentes, e assim faz com as esposas para com os esposos crentes. Une os casais para cuidar, ser modelo e interceder pelos seus filhos. Ajuda, Senhor Deus, as lutas que os casais enfrentam. Todos nós enfrentamos grandes dificuldades nos relacionamentos. Essa obra é bendita do Senhor e o inimigo tem atacado ela. Deus, que a nossa limitação, a nossa carnalidade, que a nossa natureza decaída, ela não venha manchar esta obra bendita do Senhor. Por favor, Senhor, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa a nossa nação, abençoa o mundo, usa de misericórdia para com todos, especialmente aqueles que têm passado pelas dores, aflições e perdas em meio a essa pandemia. Que o povo do Senhor esteja vibrante em meio a tudo isso, que o povo do Senhor venha reluzir como um farol bendito do Senhor, que o povo do Senhor continue anunciando com a vida o teu Evangelho. É assim que eu oro, grato a Ti nesta hora, em nome e para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amados, nós mais uma vez vamos então ouvir uma mensagem cantada. E faça dessa mensagem cantada uma oração na sua vida. Por isso eu convido você a intensamente louvar conosco, mas especialmente orar nesta hora. Se você assim desejar e se agradar, feche os seus olhos enquanto cantamos. Vamos então cantar neste momento com os nossos amados irmãos. Cada dia a tua vida viver.
pros irmãos. Louvado seja Deus. Essa canção foi a nossa oração coletiva. Juntos estivemos agora, por meio deste louvor, orando ao Senhor. E eu quero convidar então aqui o nosso irmão Davidson, que ele vai estar orando ao Senhor, agradecendo pela fidelidade do povo de Deus, que em meio à ausência física do coletivo no prédio onde a igreja se reúne, tem se mantido fiel e generoso, ofertando para missões, ofertando à igreja e devolvendo o que a Deus pertence. Então eu quero, nesse momento, de forma direta, de forma objetiva, convidar o meu irmão para que ele ore a Deus, agradecendo pela sua vida, pedindo a Deus as suas bênçãos e pedindo a Ele que continue usando e abençoando os responsáveis pela administração desses recursos para que seja aplicado na casa e na causa do Senhor. Nosso irmão Deus, então, vai nos levar a Deus em oração. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor. Obrigado, Deus, pela vida dos teus servos em nome de Jesus. Abençoa cada um deles. Ó Deus, que cada um deles venha entender, ó Pai, que a 10ª parte pertence ao Senhor, ó Deus, e é para a tua obra, que seja expandida, ó Deus, em todo o teu evangelho, ó Pai, para a tua honra e tua glória. Ó Senhor Deus, que todos os recursos, ó Deus, aqui recolhido, prestado pelos seus servos, ó Deus, a sua fidelidade, que esses recursos, ó Deus, seja bem aplicado na tua obra, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa cada um deles, que cuida, ó Deus, das tuas finanças, ó Pai, que tudo seja destinado, ó Deus, com um propósito dado pelo Senhor no coração de cada um de nós. Ó Deus, por isso nós te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Essa é a nossa expectativa, a nossa oração e é o que temos visto, a fidelidade e o bom uso dos recursos. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Davidson, que tem sido um braço forte, um instrumento nas mãos de Deus nesse tempo de pandemia em que temos feito videotransmissões. Ele tem sido um instrumento grandioso nas mãos do Senhor. Que Deus continue usando a sua vida, irmão Davidson. Que Deus continue te conduzindo e te dando grande alegria em servir a casa e a causa do Senhor. Cada mensagem que vai ao ar, cada live tem então a cooperação do nosso amado irmão, assim como dos músicos, assim como do nosso amado irmão Bruno, que também tem cuidado do som, enfim, e da oração da igreja. Você em Tapuias, você em Tiúca, você em Cairu, tem sido aqueles que têm segurado as cordas por meio das orações, intercedendo, clamando a Deus, que as coisas fluam de uma maneira contento, que abençoe vidas. Nós agora vamos à mensagem do Senhor, a palavra santa de Deus. Vamos então voltar ao capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Nós fizemos aquela exposição geral do capítulo 13 até o verso 23. E nós então estamos voltando, saindo do geral para o particular. Mas antes, nós vamos ouvir então a mensagem cantada, antes da mensagem pregada. Em seguida, então, vamos à mensagem do Senhor pregada. Vamos então à mensagem cantada com nossos amados irmãos que têm nos abençoado com o louvor nesta hora. Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova
sem canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Creio em ti. Outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Agora então, vamos ao texto bíblico. Eu quero aqui colocar um tempo para me auxiliar. E nós vamos então voltar agora à palavra de Deus. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E eu vou orar, pedindo a Deus mais uma vez que nos oriente. Nunca é demais a oração. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Nós, homens limitados, homens falhos, que expomos a santa palavra da verdade. Senhor, temos buscado assim fazer, sabendo das nossas limitações, sabendo o quanto precisamos melhorar e crescer no conhecimento da palavra do Senhor, mas cremos que o Senhor tem olhado para nós com misericórdia e pelo Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha de nós misericórdia, de mim que falo e do Teu povo que ouve. Senhor, eu não sei quem são os que o Senhor tem salvo por meio das palavras que temos pregado, anunciado. Eu não sei quais são os que o Senhor tem regenerado. Eu não sei quais são as ovelhas que o Senhor tem restaurado ou trazido para o teu aprisco, resgatado. Ovelhas que estavam perdidas. Eu não sei, Senhor. O Senhor grandioso e majestoso é que está fazendo esta obra por meio do teu Espírito. Por isso eu peço que nessa hora o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos conduza e fale aos nossos corações. Nós necessitamos, somos carentes de ouvir a tua voz, Senhor. Por favor, fala aos nossos corações. Exorta-nos, edifica-nos, anima-nos, constrange-nos e salva vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Nos dá um coração humilde, nos concede reverência, para que o nosso culto ao Senhor seja um culto digno da Tua majestade. Fala, Senhor Deus, com misericórdia e graça, para que o Espírito do Senhor opere grandemente. Eu sou incapaz, incompetente, mas o Senhor que me chamou tem me capacitado pelo Espírito, porque de mim mesmo não tenho como. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor, de igual modo como tem me ajudado, ajude aos ouvintes, porque de si ninguém vai dar crédito à tua palavra, mas pela ação do teu Espírito, vidas serão alcançadas, transformadas e regeneradas. É assim que eu oro, pedindo a tua misericórdia, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Nós então vamos, nessa hora, não fazer a leitura do texto todo, porque, como disse, nós estamos fazendo um resgate. Nós
fizemos a exposição, como alunos de tal, do capítulo 13, verso 1 ao verso 23, de forma geral, e saímos do geral para o particular. Muito nós vamos repetir, mas nós queremos enfatizar, nós queremos te ajudar a compreender e perceber esse momento. E tivemos então, como grande ideia daquela exposição, o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Vamos voltar a esse assunto. Jesus está alertando aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Jesus está preparando os seus discípulos para não serem enganados nem o negar. É isso que Jesus está fazendo. Por isso que nós tratamos dos falsos apóstolos, profetas e tantos outros. E digo que muita coisa nós deixamos de anunciar por causa do tempo, para não nos delongarmos tanto. Nós não trouxemos aprofundamento em algumas questões, aprofundamento bíblico, teológico, de algumas questões que anunciamos, mas em falando dos falsos, para seguirmos, faço aspas aqui, impressionante, um pastor na Igreja Universal, está nas redes sociais, ele então anunciou ali que estava expulsando um demônio, e eu não sei como é que os demônios têm tanta penetração nesses lugares, mas estava ali expulsando o demônio em nome de Jesus, e ele não saiu. Então ele se aborreceu, e no nome dele mesmo, ele expulsou. Para que vocês percebam que não é na autoridade nem no nome de Jesus que eles operam, as maravilhas que operam, mas é na autoridade do dragão, como nós falamos na oportunidade passada, quando anunciamos sobre os falsos. E são em abundância os falsos. Foram, são e continuarão, até que o filho da desolação, até que o anticristo então esteja entronizado na terra e governando. E aí a gente vai ver blasfêmias muito maiores. Jesus, como profeta de Deus, ele profetiza para um futuro imediato, logo após a sua partida para a glória, e um distante que vai até o tempo do fim. Ou seja, é um duplo cumprimento, a sua profecia escatológica. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. É o sermão do monte, conhecido como um sermão escatológico. Ele é escatológico. Então Jesus está profetizando não só para o seu tempo, como nós vamos ver que muito aconteceu, mas para um tempo futuro, longo, distante. Nós estamos há 2000 anos depois, mais de 2000 anos, melhor dizendo, depois desse sermão escatológico ali no Monte das Oliveiras, e estamos vivendo aquela profecia, fatos e orientações e prevenções, alertas do Senhor, nós estamos vendo nos nossos dias. Por isso é tão fresco, é tão atual, que nós guardemos e estejamos alerta, como se o Senhor estivesse falando para nós, aos nossos ouvidos, hoje, ao vivo, porque de fato Ele está falando aos nossos ouvidos, mas só ouve quem vive pela fé. Só os que creem e vivem pela fé ouvem a voz do Senhor por meio da sua palavra. E muitas são as pessoas que dizem assim: eu gostaria tanto de ouvir Deus falar comigo. Aqui está a palavra dele. Quando você lê a palavra dele, ele está falando com você. E se você é ovelha dele, você vai ouvir a sua voz. E ele está alertando a nós nos dias de hoje, como alertou os apóstolos naquela ocasião. Nós então estamos saindo do geral para o particular. E hoje nós ficamos do verso 7 ao verso 20, nesse ponto particular. Então eu quero fazer uma leitura desses versos do 7 ao 20, onde nós então vamos trabalhar. Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim.
Pois nação se levantará contra nação, reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos, fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. É isso que nós temos. Então, a dinâmica vem de um alerta do Senhor. Os discípulos de Cristo fazem perguntas, 4 dos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus está ali com eles, contemplando a cidade e o grande templo. Jesus já havia dito a eles que não ficaria pedra sobre pedra, e a partir do verso 5, Jesus então começa a dizer-lhes, cuidado, Jesus começa a alertá-los. O rei alerta sobre as aflições, perseguições e grande tribulação. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Porque o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. O rei alerta sobre as aflições e perseguições. A gente vai estar vendo isso do verso 7 ao verso 13. Do verso 7 ao 13, o Senhor vai estar alertando sobre aflições, perseguições, mas também amplia, ele sinaliza, ele dá sinais, porque essa é a pergunta dos discípulos. No versículo 4, os discípulos assim dizem, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para acontecer. Aqui eu quero fazer uma observação, porque nós precisamos entender o propósito pelo qual está sendo dito isso aqui. O autor inspirado, João Marcos, ele está falando isso por causa de quê? Não podemos esquecer que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 1, ele já anuncia a sua tese e ele defende ao longo de todo o seu Evangelho a sua tese, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a tese de João Marcos. Então, ele agora trabalha ao longo do Evangelho, provando que Jesus é o Filho de Deus. E tem uma pergunta que ela insiste em ser feita durante todo o Evangelho, e a pergunta feita é, quem é Jesus? E João Marcos ele vem respondendo, quem é Jesus? Jesus é o Cristo, ou o Messias. O Cristo é a forma grega de falar ungido, que é Messias. Em hebraico também significa ungido, ou seja, o Filho de Deus, o prometido de Deus, de Gênesis 3,15, aquele prometido. Então, aqui, nessa profecia, nós precisamos observar esse detalhe.
Jesus está na última semana da sua vida. Jesus sabe o que lhe aguarda. Jesus sabe que as autoridades religiosas, elas estão unidas no propósito de te matar, de matar ele, Jesus. Jesus está sofrendo grande perseguição. Ele já teve embates acirrados com as autoridades religiosas que foram expostas e envergonhadas diante de todos, e o povo está maravilhado com Cristo Jesus, e as autoridades mais e mais enfurecidas, mais e mais desejosas de dar cabo da vida de Jesus. Ele sabe de tudo isso, e ele sabe da sua missão, ele sabe para o que veio. É por isso que no capítulo 10, no versículo 45, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Ele sabe que ele veio para a cruz, para dar a vida em resgate de muitos. E ele está com os 12 que ele elegeu, sendo que um é diabo, e ele também sabe disso. Mas 11 desses vão dar sequência à sua obra, porque vão ser capacitados por ele. Estão sendo treinados, orientados e capacitados por ele. Então, nesse momento aqui, Jesus então aponta para frente, para um tempo em que os apóstolos viverão, porque eles estão com seus apóstolos. Quem fez a pergunta foram os seus apóstolos. E nós vamos ver, então, no verso 3, quem são eles? Pedro, Tiago, João e André. Nós vamos ter o paralelo desse texto aqui em Mateus 24, a partir do verso 1, e Lucas 21, a partir do verso 5. Nós vamos ter, então, um paralelo com informações acrescidas, ou melhor, mais detalhadas. Lucas, por exemplo, ele traz uma informação muito interessante, que são as pragas ou as pestes, as pandemias que nós vivemos ao longo da história, que Marcos não traz esse detalhamento, e nem Mateus traz, mas Lucas já traz. Dr. Lucas, ele traz esse detalhe. Então, esses evangelhos, eles falam a mesma coisa, se completando e enriquecendo em detalhes para nós. Então, esses homens perguntam a Jesus, e Jesus agora vai prepará-los. E Jesus, então, é como se ele estivesse dizendo a esses discípulos: vocês já viram, mas agora vocês vão ter uma convicção ainda maior, que eu sou o Cristo de Deus. Porque Jesus está vivendo um tempo de paz, paz superficial, paz humana, paz temporal, mas é um tempo de paz, porque o império que ora agora reina é o Império Romano. Os judeus são súditos de Roma. E nessa hora aqui, a Pax, a conhecida Pax Romana, ela está imperando. Então não é um tempo de guerra, é um tempo de paz. É um tempo de calmaria. E Jesus profetiza guerra, Jesus profetiza terror, Jesus profetiza horrores. E quando Jesus anuncia, tem algo assim muito importante, que é logo no versículo 6. Logo no verso 6, Jesus diz assim: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. É muito importante a gente entender isso, porque Jesus, ele prevê, por ser onisciente, por ser o Cristo, o Filho de Deus aprovado, ele então sabe que ele vai ganhar importância e notoriedade no mundo. A história é dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. Então ele já profetiza isso, ele anuncia, porque se ele não fosse o Cristo, se ele não é Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele não sabe do amanhã. E Jesus aqui está dizendo aos seus: eu sei de tudo do amanhã. E eu quero alertá-los. Por isso o verso 5, no verso 6, ele vai dizer, muitos virão em meu nome. E no verso 5, ele diz, cuidado. Então Jesus está cuidando, alertando os seus, e ele diz a eles, cuidado. E ele vai falar de si, porque nós sabemos que ao longo da história não foi assim. São muitas as seitas que surgem com líderes se dizendo Cristo, enviado de Cristo, ou aquele que recebe uma profecia nova que nem Jesus sabia.
que nem Jesus recebera. Por isso que o apóstolo Paulo, também inspirado pelo mesmo Espírito, alerta: se um anjo do céu vier trazer um outro evangelho, não aceite. Aí a gente tem testemunha de Jeová, a gente pode dizer isso com tranquilidade. Charles Taze Russell, ele traz então uma nova revelação, um novo ensino depois de Jesus, alegando ter recebido e ter o verdadeiro conhecimento. Aí nós temos os adventistas do sétimo dia, que traz também a autoridade e a revelação da L.G. White, que é respeitada, e um dos adeptos, dos seguidores, e uma pessoa culta, que é o Leandro, ele chega a anunciar que em todos, está nas redes sociais, que em todos os planetas existe uma árvore da vida. O único lugar que a árvore foi tocada foi no planeta Terra. A árvore do conhecimento do bem e do mal, melhor dizendo, foi no planeta Terra. E aí, aonde é que está a justificativa? Nos escritos de L.G. White. Ou seja, coloca em pé de igualdade com a palavra de Deus. E eu poderia agora, a gente conhece como Mormons, os santos dos últimos dias, que é conhecido como Mormons, também traz como prerrogativa o seu líder. E todos têm o seu nome mudado. Todos são elder. E traz então, eu não quero aqui entrar nessa história porque não é o caso agora, mas traz uma prerrogativa de uma revelação nova. Então nós temos ao longo da história, de toda a nossa história, fatos que comprovam, e Jesus está ali profetizando para aquele tempo, para aquele momento, mas também para um futuro. Por isso é de duplo cumprimento essa profecia do Senhor, porque é imediata, mas continua para os nossos dias e para o futuro. Até porque o anticristo ainda não sentou no seu trono e não governa. Ele vai governar politicamente, economicamente, ele vai governar religiosamente o mundo, vai ser global. Como nós temos a pandemia hoje do Covid-19 global, assim vai ser o império do anticristo global. Não vai ser diferente. A Bíblia isso deixa muito claro isso. Então, nós temos, por isso, nós precisamos guardar isso no coração, porque o rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. E essa última coisinha que nós falamos é muito relevante quando a gente diz preserva. É muito relevante a gente entender isso, guardar isso no nosso coração. Agora nós vamos observar o cumprimento de quase todas essas profecias. O que isso significa? O cumprimento em um tempo imediato com os seus apóstolos. E também nós vamos perceber isso acontecendo agora, como eu já falei nessa introdução, esse surgimento dessas religiões, e faz proibições, proíbe doar sangue, proíbe comer alimentos, a pretexto de dias que deve ser guardado, quando a Bíblia ela rejeita tudo isso, ela combate tudo isso. Então, o que é que significa? Significa que as aflições, perseguições e a grande tribulação começaram no primeiro século. Ela se cumpriu no primeiro século, o já ainda não, porque é duplo cumprimento. Ela vai continuar, ela continua na verdade, e ela ainda virá na sua plenitude. Então há até essa confusão. E assim, muitos pensamentos, muitos pensadores com opiniões diferentes acerca da grande tribulação ser uma coisa que nunca aconteceu, que virá, está no futuro, e o princípio das dores é uma coisa,
é pouco e talvez a gente nem esteja vivendo isso. Então vamos observar o que é que a Bíblia trata sobre isso. Imediatamente depois da sua subida, a subida de Jesus Cristo, então nós vamos começar a perceber esses acontecimentos. No livro de Atos, o livro de Atos nós temos o cumprimento de quase todas as profecias do capítulo que agora nós estamos estudando, ou da porção 7 a 20 que nós estamos estudando. No livro de Atos nós vamos ter quase tudo. Logo o versículo 8, vemos acontecer no capítulo 11, do verso 27 a 30 do livro de Atos. É a fome. Essa fome é marcante. Ela aconteceu, mas aí eu quero observar com vocês agora 2 pontos. Agora nós vamos caminhar em 2 polos. Nós vamos observar o que aconteceu e vamos tentar, com olhos sábios, guiados pelo Espírito de Deus, vamos tentar olhar para os dias de hoje também. Capítulo 11 de Atos, verso 27 ao 30, como disse, nós vamos ver o cumprimento do versículo 8 do capítulo que lemos. O capítulo que lemos diz assim: pois nação se levantará contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Aí quando a gente chega em Atos no capítulo 11, 27 a 30, nós vamos ter o seguinte: naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. Olha aí, aconteceu. Agora, não vamos ficar aqui. O livro de Atos registra, é fato, é a palavra de Deus, que houve, essa profecia se cumpriu ali, porque Jesus está falando aos discípulos, e quando Jesus está falando aos discípulos, isso é muito forte, Jesus deixa claro que aqui com isso, que ele é o Cristo, e os discípulos agora têm uma fé, têm uma confiança que nunca antes havia tido. Obviamente que eles foram capacitados. Por isso que o rei alerta e capacita os seus. Porque de nós mesmos nós não temos competência e não temos como. Nós vamos fraquejar, nós somos humanos, somos limitados, nós somos medrosos, só pelo Espírito de Deus. Só que agora em Atos aqui, a primeira coisa que acontece é que os discípulos são capacitados. Capítulo 1, verso 8, Jesus então diz: e recebereis poder, ou recebereis capacitação, recebereis virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aquele que chamou, aquele que escolheu, ele também capacita, ele preserva, ele guarda. O versículo 20 vai dizer: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, ele elegeu esses 12. Não foi vós que me escolheste, mas eu que te escolhi. Ele escolheu esses 12. E isso é muito interessante a gente observar. Só que isso não aconteceu só ali, isso acontece nos nossos dias. Meu Deus, na década de 80, saindo já no meado da década de 80, a gente vai ter ali a campanha mundial contra a fome, especialmente na África. Aí a gente tem aquela música Yeah the World, de Michael Jackson ainda está vivo, e todo aquele grupo, eles se reúnem, cantores do mundo todo, para levantar recursos contra a fome. A fome daquele dia da profecia, ela existia e nunca deixou de existir, e nunca deixou de se intensificar. Ou seja, a profecia, ela foi para um tempo imediato, mas ela continua, porque são sinais. E esses sinais não vão cessar enquanto o rei não voltar. Isso a gente precisa compreender. E tem um ponto aqui muito interessante no capítulo 4 do livro de Atos, me chama muito a atenção, e vocês vão perceber então, capítulo 4 de Atos, verso 19 e verso 20, você vai perceber que os discípulos então, compreendidos e capacitados pelo Espírito de Deus, eles sabem quem é o Senhor,
sabe de quem depende, sabe da promessa feita, sabe da veracidade da promessa, sabe que ele é o Cristo de Deus e enfrenta tudo e todos sem o menor receio, sem temor e sem amor à própria vida, porque eles já sabem que a sua vida está garantida em Cristo Jesus. Eles não morrem mais, eles estão preservados. 4, 19 e 20 é uma resposta, porque eles estão ameaçados pelas autoridades religiosas que querem que eles calem, não falem do nome de Jesus. E eu vou à resposta, verso 19 diz: mas, respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ouviu de Jesus o que ia acontecer e vimos, estamos vendo acontecer. Ele é o Cristo, Ele é Messias, Ele é o verdadeiro, é a verdade, e Ele nos prometeu a vida. Nós não podemos obedecer à voz de vocês, mas sim à voz de Deus, independente do que ia acontecer com a vida deles. Por isso Estevão, capacitado pelo Espírito, não de si mesmo, Estevão enfrenta e anuncia com ousadia do Espírito, no temor do Senhor, não tendo a sua vida como preciosa, e apedrejado. E como Jesus intercede pelos seus algozes na cruz, Estevão faz o mesmo, tendo Paulo ali do lado. Estevão então ora: Senhor, não coloque na conta deles esse pecado, eles não sabem o que fazem. E teve aquela visão gloriosa do céu, foi apedrejado até a morte. Nós queremos a unção do Espírito, nós queremos o poder de Deus, nós queremos fazer coisas extraordinárias para a nossa vaidade, para aparecermos. Não queremos os bônus ou os ônus, nós só queremos o bônus. Não queremos o ônus de ser cheio do Espírito, não queremos o ônus de falar a verdade. Nós queremos o bônus, nós queremos glória. Nós queremos ser destaque. Nós estamos trabalhando como João o Batista trabalhou para que Jesus aparecesse, para que Jesus crescesse, para que Jesus fosse reconhecido, visto e adorado. Não, nós trabalhamos para que nós apareçamos, para que nós sejamos destaque, para que nós venhamos a ser ovacionados. Infelizmente, estamos vivendo esses dias de apostasia. Mas tudo isso Jesus alertou. Está tudo aqui nesse bloco. O que foi profetizado no versículo 10 está em 1:8. 10 de Atos está no 1:8. O que é que diz 10? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Aí no capítulo 1:8 de Atos, a gente vai estar ali em Atos. Eu vou até segurar em Atos daqui a pouco para que a gente não fique toda hora folheando para cá. Atos 1:8 a gente vai ver: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É a expansão do Evangelho. Por isso que o Evangelho de Atos vai ter como grande ideia a expansão do reino de Deus no poder do Espírito Santo em meio a perseguições. Porque em meio a todos esses acontecimentos, ou toda a realização da profecia de Jesus, a profecia do Monte das Oliveiras, a profecia escatológica, o sermão escatológico de Jesus, no Monte das Oliveiras, vamos ver todos no livro de Atos, plena no livro de Atos, quase todas, né? É o já, ainda não, porque é um duplo cumprimento. E ao longo de todo o livro, a gente vai ter esses acontecimentos. Capítulo 2 do livro de Atos, no verso 14, capítulo 2, verso 14, a gente vai começando a ver as coisas acontecendo. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, começou em Jerusalém: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito, e sereis testemunhas de mim, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, começa em Jerusalém. Capítulo 7, a partir do verso 1, a gente vai ver isso acontecendo. Então, o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais,
ouvi o Deus da glória. Capítulo 7 todo é uma pregação tremenda do Estevão, testemunhando em Jerusalém às autoridades, ao Sinédrio. No capítulo 8, verso 1, no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, no mesmo dia da morte de Estevão. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Já está indo para a Judéia e Samaria. A perseguição fez com que acontecesse. Deus está no comando e no controle de tudo. Versículo 11. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas Filipe estava ali pregando o evangelho. Filipe estava anunciando nas regiões de Samaria o evangelho de Jesus Cristo. Na Judéia, melhor dizendo, e Samaria, né, aquela região toda ali. Samaria está na Judéia, na verdade. Aí a gente vai ver no verso 5 desse mesmo capítulo hoje: e descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes. Filipe de Samaria, e segue para avançando e levado pelo Espírito, e fazendo muitas grandiosas obras. Versículo 14, em Jerusalém os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E aí a gente vai ver outros acontecimentos com a ida dos apóstolos. E entre nós, nos nossos dias, as nossas vistas, por causa da pandemia do Covid-19, o Evangelho está avançando mundo afora por meio das redes em uma velocidade que nunca imaginávamos antes. Hoje, homens simples como eu, como homens notórios, ou homens notáveis, melhor dizendo, autoridades, doutores em teologia, eles estão sendo muito mais vistos por pessoas que nunca ouviram e nem conheciam. Pessoas que nunca me ouviram, nem me conhecem. Estão me ouvindo, eu, um homem simples, e tantos outros mestres, homens tremendos de Deus que estão se esmerando e com todo amor, devoção, comprometimento, anunciando a palavra de Deus. Está avançando, se cumpriu. A profecia de Jesus se cumpriu e continua, verso 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Começou lá. O apóstolo Paulo fez 3 viagens, grandiosas viagens missionárias por toda a Europa, toda aquela região. Toda aquela região foi alcançada, a África, tudo alcançado. E hoje continua. Porque eu já ainda não, esse mistério e esse ministério, ele continua nos nossos dias. No verso 9 ao verso 13, nós vamos ver a profecia se cumprir nos tribunais. Do 9 ao 13, mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais. Não precisamos nem avançar, e nós já estamos vendo aqui, o verso 11 vai dizer: quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haver de dizer, o Senhor assim diz. Então, a gente vai vendo aí Pedro, Tiago, João, aliás, capítulo 4, 19 e 20, quando eu li para vocês aqui, o que é que está acontecendo? Eles estão perante o tribunal, perante o Sinédrio. E aí a gente vai ver isso acontecer no capítulo 8, nós vamos ver o capítulo 20, o apóstolo Paulo, não só Pedro, João, mas o apóstolo Paulo, eles em intensidade. Aqui nós vamos ver se cumprir o versículo 11 nesses capítulos. Estevão perante o Sinédrio, capítulo 7, é cumprimento do 11. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haver de dizer. Estevão, com toda aquela memória de si, não, obra do Espírito de Deus, que dá a ele aquela visão grandiosa. Ele está diante dos tribunais. Paulo é arrastado do templo e vai testemunhar ao povo.
E a gente vai ver no capítulo 21, Paulo perante o Sinédrio, 22, Paulo perante governadores, capítulo 24, perante Félix, e assim vai, perante Festos, capítulo 25, perante Agripa, também no verso 23 do mesmo capítulo 25. Aqui também a gente está vendo o cumprimento do versículo 11 do Evangelho de Marcos, que é esse sermão escatológico feito no Monte das Oliveiras pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando aos seus apóstolos que Ele é o Cristo. E quando eles viram tudo acontecer, agora capacitados pelo Espírito, selados, batizados, inundados, transbordantes do Espírito, agora eles não tinham mais nenhuma dúvida, eles criam em todas as coisas, todas as promessas, eles lembravam de tudo, porque o Espírito os lembrava de todas essas coisas. E a gente tem em Mateus um relato muito interessante. Em Mateus no capítulo 5, eu quero ler para vocês, capítulo 5 de Mateus, verso 11 e 12 só, do capítulo 5, diz assim, é a bem-aventurança, é quando Jesus no monte profere o sermão da bem-aventurança, e o verso 11 e 12 de Mateus diz assim, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele está falando com os apóstolos, ele está falando, ensinando para as multidões, mas o seu alvo principal, o seu objetivo são os 12 que eles estão preparando, e que estão agora no livro de Atos vivendo isso. E nós continuamos a viver a mesma coisa, hoje continuam, nunca deixou 2000 anos, nós temos na história caminhando mais de 2000 anos e os acontecimentos estão se repetindo, não tem nada novo. Os servos do Senhor estão sendo perseguidos, caluniados e sendo levados a tribunais. E muitos deles, aí a gente vai ver muitas histórias, você deve conhecer talvez mais do que eu. Mas a gente tem a história de John Bunyan, que era um jovem horrível, horrendo, converte-se ao Evangelho de Jesus Cristo, torna-se um arauto do Senhor e agora é preso por causa do Evangelho. E na prisão ele escreve O Peregrino, um best-seller. Isso faz parte da história, isso faz parte da profecia, que já ainda não, porque ela começou lá no primeiro século. Mas ela nunca cessou e ela vai se intensificando. Aí hoje nós não vivemos aqui perseguições e a gente às vezes acha que não, porque nós não vivemos uma perseguição ao corpo, à tortura, à morte, que já está perto de acontecer, não demora. Mas nós não estamos vendo ainda isso assim, tão ferrenho. Muito embora está, a gente vai ver religiões de matriz afro-africana se levantando por qualquer coisa para fazer horrores, dizer horrores. As redes sociais estão aí para mostrar. Nós tivemos o navio Logos aqui em Salvador e a gente viu todo o enfrentamento que houve, toda a calúnia, toda a perseguição, foi um horror. E montaram um protesto para fazer e Deus mandou uma chuva torrencial e frustrou porque o povo de Deus estava ali orando. A gente está vendo as coisas acontecer, às vezes nós estamos dispersos, distraídos, desapercebidos das coisas que estão acontecendo. Os movimentos que se a gente tocar no nome deles, se a gente falar dos arco-íris, nós sofremos muitos processos. Eles podem falar o que quiser, fazer o que quiser, eles podem se vestir de Jesus Cristo com toda a depravação, com toda a indecência e imoralidade, ofendendo famílias, pessoas nas ruas, não há problema. Mas se nós só citarmos, a gente sofre processos. O que é isso? Você não chama isso de perseguição? Qualquer coisa que a gente fizer falar do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos homofóbicos, somos fóbicos para todos os lados, mas eles podem falar tudo, qualquer dia, qualquer hora. E a gente vai ver esses pares cometendo atrocidades, matando pais, e ninguém diz nada, não acontece nada.
Mas se um deles é assassinado, pela violência e o pecado que está na humanidade, a maldade da humanidade, o afastamento de Deus, aí ganha notoriedade e todos os jornais falam durante pelo menos 30 dias intensamente. E raramente vai se esquecer, todos os anos que fizer mais um ano, nós vamos ouvir de muitas pessoas que morreram, vereadoras e tantos mais que morreram, e vai ter movimentos e paradas no mundo todo, ou no Brasil pelo menos. Nós estamos enfrentando isso. Que nome dá a essas coisas? Até hoje nada mudou. Na verdade, tudo vem se intensificando. As aflições e perseguições continuam contra o povo de Deus e espalhado na face da terra. Missionários ao redor do mundo sendo torturados, mortos, afligidos, de diversas maneiras. Nós enfrentamos hoje na nossa nação grande perseguição religiosa, que é comandada pela grande emissora de televisão, que está aí, que tudo que diz respeito a Deus, a Jesus e a fé cristã e seus valores são atacados, escarnecidos por ela de frente. Nós estamos vendo. O problema é a perspectiva que temos e a informação que nos chega. A nossa perspectiva será construída a partir do que nos alimenta, ou do que nos alimentamos, e infelizmente estamos nos alimentando com mais mundo e menos Bíblia. Logo, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão é mundana, a partir daquilo que vem via canais de informação, revistas, jornais, telejornais, redes sociais. Esses alimentos são manipuladores e dá a gente o que eles querem que a gente ouça, veja, e no que a gente quer, eles dão o que quer que a gente acredite para manobrar, é massa de manobra os que seguem isso e vão seguindo os caminhos que eles querem, a ponto que a gente vê de pessoas influenciadas por esses meios, crentes em Jesus Cristo, pega seus valores e rasga, e agora relativiza casamento, relativiza a relação que Deus criou de homem e mulher, e o que não é isso é pecado, diz o Senhor. É abominação diante de Deus, mas muitos cristãos relativizando essas questões, porque os valores estão sendo deturpados. Por quê? Mais mundo, menos Bíblia. Ou seja, a nossa perspectiva, ela é construída a partir daquilo que nos alimentamos. A cosmovisão do mundo é a partir daquilo que nos alimentamos. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Existem canais informativos da nossa fé, que nós precisamos nos inundar mais com eles. O Rei Alerta capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. O Rei Alerta capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Versículo 14 ao verso 20. Nós temos então o Rei alertando sobre a grande tribulação de um modo mais específico, olhando para a grande tribulação de uma maneira mais particular. E nós precisamos fazer o mesmo, olhar dessa forma, de uma maneira mais particular. Pouco depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus eles intensificaram a sua luta contra o domínio romano. Os romanos eles perceberam que só mediante a força armada, ao poder bélico, eles poderiam restaurar a Pax Romana ou a ordem na Palestina, que o controle estava sendo perdido. A gente vai ver do 14 ao 20, Jesus trazendo uma profecia local. Observe, quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê entenda, essa profecia certamente é para o futuro adiante de nós. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas olha de onde ele está falando. Judéia local. Quem estiver no trabalho, não desça, ou no telhado, perdão, não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que isso não aconteça no inverno. Lucas vai dizer, e no sábado. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem jamais haverá
se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. É muito interessante ele anunciando e alertando. Ele alerta para que ninguém desça, ninguém volte. Aí eu quero ir no Lucas, capítulo 21 de Lucas, à frente um pouquinho. É bem interessante, a partir do verso 1. Lucas vai falar dos princípios das dores. E ele chega em um dado momento, ele diz assim, alguns homens falarão sobre o templo. E ele vai seguindo. Verso 20, quando vir de Jerusalém cercada, olha como ele, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Olha, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Ele está falando local. É uma profecia para um tempo local. E nós sabemos que na história isso aconteceu. Pouco depois da morte e da ressurreição de Jesus. Isso aconteceu. O povo acirrou então contra o império, uma rebelião, e foi então atacada sob o comando de Tito, que devastou toda a Judeia. Acabou de destruir Jerusalém, crucificou milhares e milhares de pessoas. A história fala de coisas horrendas acontecendo, de muita crucificação, a destruição total do templo no ano 70 depois de Cristo. Então, cumprindo-se toda essa profecia que nós vamos ter em Mateus 24 e em Marcos 21, o correlato delas. Foi uma destruição total. Acabou-se com tudo ali naquele tempo. A carnificina foi tão grande, diz os historiadores, Joséfo, ele narra isso, e eu quero citar ele em 2 pontos aqui, é que o sangue corria pelas ruas a ponto dos cavalos não se poderem ficar de pé. Diz Joséfo também que muitos foram os judeus que creram na profecia de Cristo Jesus, judeus cristãos. E eles então fugiram quando viram os exércitos cercarem, as trincheiras chegarem a cercar Jerusalém. Eles foram para os montes e perdurou durante muitos anos esses cristãos fiéis, guardando a fé, judeus cristãos daquela época que creram nas profecias. Mas muitos que não creram nas profecias, na profecia de Jesus, eles entraram na cidade, diz o historiador, e foram mortos. Eles entraram para lutar, para guerrear, e foram todos mortos. Mas nós precisamos observar o último versículo. Nós temos visto, e isso, volto aqui, isso tem acontecido nos nossos dias, guerras, essa tribulação já passou, já aconteceu, não mais vai acontecer. Essa tribulação, essa grande tribulação, volto a dizer, ela foi profetizada para um tempo imediato e um tempo distante. E eu creio piamente que nós estamos vivendo ela, e ela está se intensificando a chegar ao seu ápice, com então o abominável da desolação assentado no trono e governando todo o mundo, sendo o grande governador do mundo, político, religioso, econômico. Ele vai governar, aí é o ápice, mas nós estamos caminhando e estamos vivendo isso. Nunca deixou de ter guerra em lugar nenhum no mundo, sempre houveram guerras locais. Nós sabemos ali da África, as etnias, as tribos que entre si lutaram, faixa de Gaza. Quanto tempo nós vimos a guerra ali naquela faixa de Gaza? Então nós tivemos guerra interna, guerra local, guerras internacionais, as 2 guerras mundiais, nunca deixou de acontecer. Os cataclismas que Jesus cita, Jesus vai citar terremotos. Quando foi que deixou de acontecer cataclismas?
Quantos terremotos, quantos furacões, quantos vulcões destruíram cidades, mataram milhares de pessoas, quantos tornados, quantos cataclismas, quantos abalos sísmicos, placas tectônicas, tsunamis, nunca, irmãos, deixou de acontecer. E milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo. Ele disse, são sinais. Muitos vêm no nome dele. Porém, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação. Quando isso não aconteceu, sempre aconteceu. Os Estados Unidos estava agora aí, e os Estados Unidos e Coreia. Kim Jong-un, ou Kim Jong-un, salvo engano, me perdoe aí o equívoco, e Donald Trump. Aí depois a gente teve Rússia, Estados Unidos, governo americano, ou a campanha dos Estados Unidos influenciada pela Alemanha. Então a gente está vendo, as coisas continuam a acontecer. O que Jesus profetizou nos mostra que Ele é o Cristo de Deus, Ele é Deus e nós precisamos confiar nas suas profecias, nas suas promessas. E Ele segue, é interessante, quando também Lucas 21 vai falar, Lucas capítulo 21, Ele vai falar e eu quero ler. Alguns homens falaram sobre o templo, e aí Jesus diz, verso 7, então lhe perguntaram, mestre, quando acontecerá? Ele respondeu, cuidado, alerta, não vos deixeis enganar, porque vai surgir esses falsos. Chegou o tempo, não os sigais, quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não é o fim. O fim não virá logo. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas. Aí, Marcos não fala dessas pragas. Lucas vem falar dessas pragas. Aí a gente tem aí a pandemia, a gente teve a grande pandemia do ebola. Quanta gente morta, quantos milhares. Aí a gente tem uma agora com um alcance muito maior, que é o Covid-19. Quantas pessoas mortas, global. A gente está vendo se intensificar ano após ano, década após década, as coisas acontecendo e repetindo, e as profecias se cumprindo. E muitos zombando, dizendo, Jesus está voltando de hoje, o carro deve estar quebrado, e fazendo zombaria. Mas nós sabemos que Ele está agindo com longanimidade e misericórdia, cumprindo todas as suas profecias. E nos alertando. E nós, hoje, no século 21, estamos recebendo o mesmo alerta que Ele deu aos seus apóstolos, porque nós somos povo dEle, eleitos dEle. Por causa de nós, Ele está fazendo isso, porque somos seus escolhidos. Verso 5. Ele está abreviando para nós isso, Ele está nos alertando. Ele está nos alertando. Mas vamos então observar o último versículo, o verso 20. O texto diz que os eleitos, que são escolhidos por Deus, são preservados. Preservados, olha que coisa tremenda. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, falando de Jerusalém e da carnificina que ali houve, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Essa profecia ainda não. Essa profecia, ela tem dupla realização. Ou é uma continuidade. Ela aconteceu e vai continuar acontecendo. Se não fosse por nós, os seus eleitos escolhidos, que prepotência, que arrogância, é dizer-se escolhido, eleito de Deus. O Espírito de Deus, Ele traz conforto ao nosso espírito e nos dá paz. Confirmando no nosso espírito que somos dele em Cristo Jesus. Não por nosso merecimento. Porque nós, na verdade, não prestamos, estamos corrompidos.
mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E eu me curvei diante da cruz de Cristo para que ele me banhasse com o seu sangue espiritual, não sangue de animais, que nunca resolveu o problema do pecado, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante dessa cruz, banhado por esse sangue, eu fui. E muitos dos que me ouvem agora, mas muitos ainda não. Muitos, como membros da igreja, eles não foram banhados, eles não tiveram uma experiência de conversão. Muitos desses, se o Senhor voltar hoje, eles ficarão. Mas estão tendo a chance, a oportunidade de hoje mudar de perspectiva, mudar de atitude e entender que pode ser um eleito, um escolhido de Deus. O sacrifício, tudo que temos que pagar é um joelho dobrado e uma conversão integral de todo o ser. E entender que todas as coisas a Deus pertencem. É isso que nós precisamos. E eu quero caminhar com você para o Salmo 1, para que você observe o versículo 20, como ele vem caminhando conosco, o Senhor vem falando conosco ao longo da sua palavra, porque Ele é o autor, Ele tem uma tese e Ele defende a tese ao longo de toda a palavra. Nós temos o Salmo 1 e o Salmo 150, são muito importantes, relevantes esses dois salmos para que a gente observe agora. Não vou fazer exposição de salmo, obviamente, só fazer uma observação. O Salmo 1, ele tem 6 versículos, de igual modo o Salmo 150 tem 6 versículos, mas eles têm uma diferença. O primeiro faz um anúncio, um prenúncio, uma previsão, uma promessa. O último é a realização. Nós vamos então, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Quem é justo? Não tem um na terra, mas em Cristo somos feitos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. 6 versículos, e nesses 6 versículos nós temos um personagem muito interessante, que é chamado de ímpio, são os pecadores. Mas aí nós chegamos no último Salmo 150, de igual modo 6 versículos. E diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A gente tem a ausência de uma personagem. Por quê? Porque o texto começa dizendo: aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Aqui é a assembleia, e na assembleia só tem os justos. O ímpio, ele não prevalece. É o que o Salmo 1 diz. E a profecia do Senhor, o sermão escatológico do Senhor, no Monte das Oliveiras, diz: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos. Salmo 150 só tem eleito, só tem escolhido na assembleia, porque só esses vão prevalecer. Nós não vamos ter outro neste ambiente senão os eleitos. O Salmo 1 anuncia, apresenta, fala do ímpio, mas o Salmo 150 não tem espaço para ele, porque ali é a assembleia do Senhor e do justo. Apocalipse capítulo 21, no verso 4.
Diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O Senhor vai fazer isso com os seus. Romanos 8, de igual modo, nós temos promessa para o povo de Deus. Apocalipse, quando a Nova Jerusalém ela desce adornada para os eleitos. Só os eleitos estarão ali. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30 diz: Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Aos eleitos, àqueles que ele chamou, ele escolheu, ele glorificou, ele capacitou, ele justificou. E eles estão no livro de Efésios também, nós estamos no livro de Efésios também. O Senhor é cheio de misericórdia para conosco. Efésios no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. É isso que nós temos. A graça de Deus. Tudo aconteceu como Jesus profetizou. No capítulo 13, tudo está acontecendo como Jesus profetizou lá no capítulo 13. João Marcos, ele esperava que os crentes em Roma entendessem que as perseguições e aflições são inerentes aos eleitos, não aceitando os falsos profetas que têm dito: pare de sofrer, você é filho do rei, seja próspero. Não é esse o ensino bíblico. E essa é a minha expectativa, que vocês, onde estiverem, alertados e capacitados, entendam que as perseguições e aflições são inerentes aos eleitos, que serão todos preservados em Cristo. Não por vocês, mas como Romanos 9, ou 8, 28 e 29 diz: porque o Senhor capacita. Estevão não foi apedrejado, enfrentou aquilo daquele jeito por uma competência própria. Ele fez aquilo pela competência dada pelo Senhor, pela capacidade dada pelo Senhor. Eu e você, nós não temos como. Mas no Senhor, sim, porque Ele é quem faz essa obra é de Deus. Nenhum servo de Deus vai titubear diante de nenhuma perseguição, diante de nenhuma aflição, porque o Senhor o capacitará. Os apóstolos, nenhum deles fizeram porque eles tinham essa capacidade em si, eles receberam do Senhor. E tantos outros ao longo da história. Spaceforce, quando escreve aquele hino tremendo depois de perder os seus filhos, as suas filhas num naufrágio, só a sua esposa viveu e mandou, e ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. A gente embarga na voz, porque ele não falava de si, mas pelo Espírito Santo de Deus, que o capacitou. A profecia do Senhor começou no século 100 e vem, e são muitos os nossos amados irmãos que ao longo da história vêm vivendo grandes tribulações, vendo os princípios das dores se intensificar,
Rein. Conta-se a história que na Alemanha, perseguição contra os judeus, e uma casa foi invadida e descoberta, ou descoberta e invadida, melhor dizendo, e então a fala dos soldados era a seguinte: negue a Jesus, cuspam na Bíblia que vocês viverão. E um senhor fez isso. Ele era um membro de uma igreja. Ele era batizado, mas ele não era renascido em Cristo. Ele não tinha morrido para o mundo. E ele queria viver sendo morto. E ele fez. E quando ele cuspiu e jogou a Bíblia no chão, diz que uma jovem de 17 anos pegou então aquela Bíblia em lágrimas, limpou no seu vestido e abraçou a Bíblia e foi fuzilada. Aquela não era um membro de igreja. Aquela era um discípulo de Jesus Cristo. Aquela estava morta para o mundo e jamais verá a morte. Essa é a diferença. O rei alerta, capacita e preserva os eleitos em meio à tribulação. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Quero fazer das palavras dele, melhor dizendo, em 2 Timóteo, logo no capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, minhas palavras a você nessa hora. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Faço das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo minhas palavras a vocês nessa hora. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 13, assim diz: esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E no fim da estrada, eu, você, os eleitos do Senhor vão dizer, porque nós precisamos dizer com autoridade e autenticidade o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos dizer isso. Essa é a minha expectativa para você. Eu quero orar por você. Glorioso Deus e Pai, a Tua palavra foi exposta. A história da humanidade, em parte, foi apresentada. Fatos que os ouvintes talvez conheçam muito mais do que eu e muitos outros. E tudo foi colocado diante do sermão escatológico feito pelo Senhor no Monte das Oliveiras. Pai, que o Teu Santo Espírito fale poderosamente aos corações. Fale de forma graciosa e misericordiosa a todos que me ouvem nesta hora. Que eles, por meio da minha voz, ouçam o Senhor e pela fé creiam e sejam regenerados, salvos, selados e abençoados em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Santo Deus. Amém. Eu quero, nessa hora, ouvir uma mensagem cantada. Vamos ouvir uma mensagem cantada e, em seguida, nós vamos voltar para orarmos e dar então encerramento a este culto que ora prestamos ao Deus glorioso e todo-poderoso.
Vamos então à mensagem cantada com nossos amados irmãos nessa hora. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer e viver. É assim como foi cantado nessa hora que nós precisamos caminhar. Que Deus a todos ricamente abençoe. Eu quero dizer a você que a próxima mensagem nós vamos tratar da grande tribulação. E ali nós vamos ver então se o arrebatamento da igreja se dá antes ou depois da grande tribulação. Quando se dá o arrebatamento da igreja? Antes ou depois da grande tribulação? O que diz a Bíblia acerca disso? Então nós vamos mergulhar nesse texto que é o próximo, para então ouvir o que Deus fala por meio da sua palavra. Vamos orar para agradecer a Deus então e encerrar esse culto que nós estamos felizes em apresentar ao Senhor, e a nossa expectativa e a nossa paz é nesta hora de que o Senhor aprova e recebe. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, graças te damos pelas bênçãos que temos recebido das tuas santas mãos, especialmente pela bênção da tua palavra, pelo privilégio, Senhor Deus, de em meio a essa pandemia nós não sermos tolhidos de compartilhar e de cultuar ao Senhor por meio das redes sociais. Obrigado por esse recurso que o Senhor preparou para o seu povo e especialmente para que a tua palavra fosse anunciada. Abençoa a todos que ouviram a mensagem neste dia. Pai, muito obrigado pela direção do teu Espírito, pela bênção do Senhor, que ora recebemos
para que a tua palavra fosse apresentada. Senhor, nós com louvores, com orações, cultuamos a Ti, fizemos isso no temor do Senhor, fizemos isso com devoção, como servos que somos, para adorar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Nós adoramos tão somente a Ti, o Deus vivo e verdadeiro, único, não há outro igual. É a Ti que adoramos, Senhor, o Criador de todo o universo, e esse culto é para Ti. Ó Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela semana que se inicia. Assim como nos deu vitória sobre a semana passada, nos dá vitória sobre essa nova semana. Que o Espírito do Senhor nos conduza. Que a misericórdia do Senhor seja sobre nós todos os dias. Que a iluminação do Teu Espírito venha de forma tal que tenhamos, Senhor Deus, sabedoria nas ações e nas reações. Que a sede e fome da Tua palavra cresça dia após dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentar as dificuldades dessa vida, dificuldade essas que foram anunciadas, as dores que estão aí e a grande tribulação que assola o mundo, cada um em sua intensidade, em cada lugar, a cada tempo. Até que chegue na sua plenitude, de forma global, todos estejam enfrentando a mesma coisa. Usa de misericórdia para com todos que aqui estamos nesse tempo. Se for da Tua vontade que sejamos nós que enfrentemos, que assim seja. Senão nós já oramos nessa hora pelos que virão, os nossos irmãos que passarão por isso. Mas nós temos convicção da Tua fidelidade e da capacitação que o Senhor dará aos Teus servos para aquele tempo. Nós oramos gratos e fazemos tudo isso no nome e para o louvor da glória do Senhor Jesus. Que Deus a todos ricamente abençoe em nome de Jesus. Amém.